E Lucas capítulo 1 é o anúncio do nascimento de Jesus, mas tem grandes revelações. Depois eu tenho uma palavra muito especial hoje sobre vida cristã. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Você tem Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 26. Diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Hoje, meu irmão, não precisa muita coisa. Quando é que o Senhor é comigo, contigo? Quando eu estou com a palavra dele. Eu serei agraciado, você também. O segredo é você ouvir a voz da palavra de Deus. Isso é importante. Diz assim: bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saltação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Foi uma obra do Espírito Santo, ele não teve participação humana nenhuma, pode ter certeza disso. Ali foi uma obra divina, ninguém consegue entender, bem, nem nós vamos explicar. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Realmente o nascimento de Jesus é um nascimento divino, porque Maria não teve contato com homem algum. Mas o nosso versículo é o 32. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Será grande. Meu irmãozinho, nós temos que descobrir quem é o nosso Senhor. Nós conhecemos muito pouco dele. Ficamos felizes quando ouvimos, quando vemos, quando contemplamos uma pessoa, por exemplo, ser curada. Como eu falei de Curitiba, uma senhora tinha uma ferida enorme e o buraco fechou diante dos olhos de todas as pessoas. Como eu já vi em reuniões subir em caroço, mas caroço traz do outro mesmo, coisa linda. Como uma senhora no bairro de Pilares, no Rio de Janeiro, que ela chegou com a sequela de um AVC, e quando eu orei, manifestou uma entidade nela, uma legião de demônios. Expulsa os demônios, eles foram expulsos, é como se ela nunca tivesse tido derrame na vida dela. Quer dizer, são coisas fantásticas, mas é muito pouco. Nós temos que ver muito mais dessa grandeza de Deus. Aqui nós vamos para o livro de Salmos, Salmo 145. Veja comigo, Salmo 145. Eles entendiam isso, que nós temos que entender. Devemos louvar ao Senhor por quê? Versículo 3. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. A grandeza de Deus não dá nem para entendermos, que não dá para explicar com palavras. Quando você ouve falar dos milagres, das maravilhas de Deus, que você presencia. Hoje nós vimos um garoto que era surdo dos 2 ouvidos, um dos milagres que passamos, e o menino curado. Coisa linda, maravilhosa, né? E mais lindo realmente ver isso. Ver o caso do menininho do pé torto. Vai passar um testemunho daqui um dia da Itália. Ele viu, o avô viu o Arthur, os dois, né? Teve 2 meninos chamados Arthur, que foram curados de pezinhos tortos. Eu já presenciei isso há muito tempo atrás, lá na Praça da Sé, filha de um moço que era médico. E os pezinhos dela eram assim, para dentro. E Jesus colocou no lugar. Ela estava com a avó dela. Eu estava presente na reunião. Vi aquilo ali. É bonito ver isso. Mas esse avô lá na Itália, ele pegou e colocou ali diante de Deus. E a criancinha tinha os 2 pezinhos tortos. Aí um ficou curado na hora. Aí o outro pezinho levou ao médico, entendeu? O médico operou, tudo bem, um foi do milagre, o outro foi, mas aí teve um milagre também, porque o médico disse: olha, só que a recuperação aqui é lenta, hein? Vai demorar um pouco, que nada dias o pezinho estava normal. Quer dizer, como é bonito, é a grandeza de Deus que está acima do nosso entendimento. Mas vamos agora para o Salmo 96, Salmo de número 96, Salmo 96. Versículo 4. Porque grande é o Senhor e digno de louvor. Agora, mais tremendo do que todos os deuses. Com D minúsculo mesmo, que não são deuses.
Mas tem o Deus do trovão que fala lá fora, o Deus da tempestade, os deuses da feitiçaria, os deuses, entenda bem, das religiões, não valem nada. O nosso Deus é tremendo, o que Ele faz está dizendo aqui para nós. O salmista diz no versículo 4, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, inúteis, mas o Senhor fez o céu, glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Aí que nós temos que ficar. Então, no santuário de Deus temos que viver, ali está a glória de Deus, ali está o poder de Deus. Mas onde é o santuário? Na palavra. Eu vivo na palavra, eu amo a palavra, eu respeito a palavra, eu vou ter desse poder comigo. Mas tem mais, vê que é muita coisa. Salmo 48. Salmo 48, versículo 1. Salmo 48. Fica à vontade, deixa. Aguarde. O Espírito de Deus sabe trabalhar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. É aí que você tem que viver, onde eu tenho que viver também. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Então vimos aqui o livro de Salmos falando muito da grandeza de Deus. Mas um pouco antes do livro de Salmos é Jó, é o vizinho da esquerda aí. Jó capítulo 36. Versículo 26. Jó capítulo 36, versículo 26. Diz, eis que Deus é o que, pessoal? É grande. E nós não compreendemos, que eu falei, a grandeza de Deus. E diz mais, e o número dos seus anos não se pode calcular. Quem sabe é eterno. O eterno não tem início, nem fim, é eterno. Eu falo sempre que o pessoal, às vezes, quando quer impressar você contra a parede, numa filosofia aí fora, aí diz assim, tá bom, vocês creem tanto em Deus, quem criou Deus? Amigo, Deus não se explica, Deus se crê ou não se crê. Ou você crê ou não crê em Deus. Deus não se explica, Ele é eterno, Ele não tem início, não tem fim, Ele é grande. Mas eis aí que está, a igreja de Cristo, ela tem que mostrar essa grandeza. A igreja de Cristo tem que mostrar, porque só ficar com palavras não adianta. A fé sem obras é morta. Nós temos que mostrar isso. Primeira coisa, temos que mostrar, 1 de João, lá no finalzinho da Bíblia, você sai do meio da Bíblia para o final. 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Diz, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados o quê? Filhos de Deus, privilégio que nós temos, somos chamados filhos de Deus, andamos como filhos de Deus, mas entenda, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, nós temos que mostrar o poder dele. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos, e qualquer que nele está, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quer dizer, quem conhece a Deus se mantém nisso. Olha o 4, qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para quê? Para tirar os pecados, e nele não há pecado. Primeiro que você começa a perceber se uma pessoa é de Deus, que ela não vive no pecado. Pecar é uma coisa, nós não devemos pecar. Mas se pecar, não viveremos nele. Meu Deus, isso é misericórdia, não pode. Por isso que eu digo, até nos pensamentos, porque Deus é onisciente, Ele conhece todos os pensamentos. Deus sabe tudo a meu respeito, Deus sabe tudo a seu respeito, Deus sabe o que eu penso, o que você pensa. Quando você entende essa grandeza de Deus, que é, como é que pode, 7 bilhões e tantos de habitantes, e Ele conhece os pensamentos de todos eles. Porque Ele é Deus, por isso que Deus não se explica. Como é que você consegue explicar isso? Não existe um computador no mundo, né, que teria isso. Deus já está bem na frente de toda a computação aí fora. Então, Ele é tremendo. Então, você não se mantém, mas tem bonito agora. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Que não é pega, não vive pecando. A pessoa está porque não conhece. A pessoa religiosa, gosta da igreja, não fica escandalizado. Pode ser até pregador, irmão. Vamos dizer, ele tem uma habilidade, um jeito de pregar,
Falei isso no outro dia. Ele pode estar aqui pregando, mas se ele estiver em outro lugar, ele também dá uma boa palestra, ele faz, porque ele tem... Mas não é a unção, quer dizer, não é vida de Deus, que ela, vamos ver mais. E diz, qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Atenção, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A primeira coisa grande que Deus opera, que as pessoas vão ver em nós, que eu vou ver isso na segunda parte com vocês, é a vida em nós sem pecado. A pessoa não pode ver. Se está, porque nós não estamos mostrando Deus para eles. Podemos mostrar maravilhas, entenda, podemos vida sem pecado só no Senhor. Olha o 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Deu para entender? Pecado e viver na prática, não vive, não pode. Se ele errar, se ele ficar nervoso só, ele já disse, olha, irmão, perdoa, não agir como homem de Deus. Se ele não puder encontrar mais a pessoa, Jesus, só me perdoa, eu fui estúpido com aquela pessoa, fui grosso com aquela pessoa, me perdoa, tem misericórdia de mim. Ele sabe que errou. Imagine outras coisas. Se pode uma pessoa, entenda bem, imagine subir no púlpito ou participar de uma santa ceia, pecado, não conhece a Deus. Porque se ele conhecesse, sabe que Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus sabe de tudo, Deus vê todas as coisas. Então aqui está a grandeza de Deus, que nos tirou do pecado. Entenda, como é que ele nos tirou? Ele fez pecado por nós.